vocês, né? Isso. Eu já ouvi dizer que vocês são um dos maiores representantes de árvores genealógicas, né? Na verdade, E isso é real. é real. Nós Porque temos vocês têm um estudo, e explica um pouco como Nós temos funciona. a maior acervo de dados geológicos do mundo. Então, se você isso é aberto para todo mundo. Se você quer fazer uma pesquisa sobre a sua árvore genealógica, você consegue entrar no site da igreja e você consegue pesquisar a sua história, né? Através de você se registrar e eles vão coloca os seus dados, ele vai puxando os dados das suas famílias, caso esteja registrado lá. Tá. Então, por exemplo, eu tenho a minha genealogia feita até a 5ª geração. Agora, por que isso? É isso que eu ia Tem um perguntar. propósito. Nós não acreditamos que as pessoas morrem. Tá. Nós não morremos. Não existe morte. Nós acreditamos que nós estamos vivendo por um período nessa terra. E que o espírito que está em nós se separa em um determinado momento, que nós chamamos de morte, que é chamado de morte. Mas acreditamos na ressurreição, como Cristo ressuscitou. Na verdade, a ressurreição começou com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, várias outras pessoas ressuscitaram. E até hoje continuam ressuscitando. O que é ressurreição? É a união do corpo com o espírito. Então, o que é morte? É a separação do corpo com o espírito. Então, o corpo se separa do espírito a partir do momento que você morre. O espírito continua vivo. Por isso que nós não acreditamos na morte. Porque nós não somos o nosso corpo, nós somos o nosso espírito, que está aqui com a gente. O nosso corpo é uma capa que reveste esse espírito. Nós vivíamos na pré-existência, em espírito. Nós viemos para a Terra para adquirir um corpo. Então, adquirimos esse corpo. Um terço que foi expulso dos céus com Satanás, ele foi expulso, eles estão aqui na Terra. Esses estão sem corpo. Por isso que eles entram no corpo das pessoas, para sentir o prazer de ter um corpo, porque eles não têm corpo. Então, todos esses espíritos que estão na Terra são esse um terço que foi expulso dos céus. Tá. Nós nascemos, adquirimos um corpo. Um dia vamos morrer e vamos voltar a viver com Deus. Tá. Que seria essa metáfora do céu. Nós acreditamos que Deus vive em um lugar chamado Reino Celestial e que nós iremos viver com Ele. Tá. A Bíblia fala sobre os 3 graus de glória: Reino Celestial, Terrestrial e Celestial. E nós acreditamos nesses 3 graus de glória. E que cada um, assim, dependendo da sua condição que você teve aqui na Terra, você vai herdar um desses 3 graus de glória. Entendeu? Entendi. Por isso que nós fazemos genealogia, para nós nos selarmos aos nossos antepassados. Nós temos um templo aqui em São Paulo, que fica lá na Francisco Morato, né? Do lado da estação Morumbi. Tá. E ali nós fazemos ordenanças de selamento. Então, nós nos casamos para esta vida e para a eternidade. Nós não casamos somente para essa vida. Então, a gente casa, nós nos casamos no cartório civil normal, pela lei do país, e nós nos selamos no templo para toda a eternidade. Então, lá dentro, nós fazemos uma outra ordenança que acreditamos que poderemos viver com a nossa família para a eternidade junto, mediante a dignidade de cada um, obviamente. Entendi. Ou seja, é uma coisa muito, muito bem estruturada. É bem estruturada. E é bem estruturada utilizando as escrituras sagradas, que é o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios. Nós temos um outro livro, chamado Doutrina e Convênios, que são as revelações atuais. Nós temos um profeta. Desde a restauração da igreja, nós tivemos profetas o tempo todo, até hoje. E hoje nós temos um profeta. E tudo que ele nos fala, nós acreditamos que são revelações dadas por Deus. Tá. E, assim, guardado as devidas proporções, é um líder espiritual. É o nosso líder É espiritual. o líder espiritual de vocês. Isso. E é uma pessoa que ela morre. E aí, como que é a... A nossa igreja, ela é fundamentada na primeira igreja, a igreja de Cristo, que Cristo era o profeta e tinha 12 apóstolos. Tá. Né? Então, a nossa igreja tem um profeta e 12 apóstolos.
Então, nós temos o presidente Nelson, que é o nosso profeta, temos os conselheiros dele e temos 12 apóstolos, normal mesmo. O apostolado, ele é passado conforme o tempo de apostolado que ele tem. Então, o nosso próximo profeta, já sabemos quem é. É o apóstolo é o sênior, é o apóstolo mais antigo. Tá. Então, quando este morrer, o próximo, que é o sênior, que é o mais antigo, assume a presidência da igreja. E essas lideranças, quando estão nesse nível, elas vivem para a igreja. Elas vivem para a igreja. O dia a dia dela é voltado para a igreja, para a manutenção da doutrina, da fé, 100%. Eu tenho certeza que vocês têm várias obras também, né, espalhadas aí pelo mundo, caridade também. Nós temos Fundo Perpétuo de Educação, que é faculdade gratuita para as pessoas. Então, os membros da igreja, eles fazem faculdade gratuita. Na verdade, o Fundo Perpétuo, ele é para curso técnico. Então, quando você quer fazer um curso técnico, nós acreditamos que o curso técnico em si consegue colocar mais a pessoa no mercado do que a faculdade. Tá. Então, a igreja paga curso técnico. Então, todos os membros da igreja, que são fiéis membros da igreja, ele tem direito a ter esse financiamento. Então, eles financiam para nós. Eu fiz minha graduação, minha pós-graduação e o meu mestrado pago pela igreja. Tá. Tudo pela igreja. E isso é sensacional, né? Olha, porque educação é tudo. É isso que eles acreditam, que se você tem uma formação profissional, a nossa ideia é de autossuficiência. Autossuficiência espiritual, autossuficiência material. Para você ter uma autossuficiência material, você tem que ter estudo. Então, por isso que o Fundo Perpétuo... Nós temos uma rede de educação da igreja, nós temos um curso de inglês gratuito para todas as pessoas. Existe aplicativo da igreja só para cursos gratuitos, que é para qualquer pessoa, não precisa ser membro da igreja, qualquer um pode fazer. É só se inscrever. Ou seja, porque existe uma doutrina que entende a importância da educação como meio de transformação. Exatamente. Essa é a ideia, né? Isso mesmo. E o interessante é que ninguém é remunerado, ninguém ganha. Nós não temos salários. Eu sou um líder da igreja, o meu líder eclesiástico também não tem... ninguém recebe salário. Nós pagamos o dízimo, pagamos 10% do que nós ganhamos. Né? Mas para que isso? O dízimo ele serve para a manutenção da igreja. Então, construções de capelas, templos, toda essa estrutura que nós temos é subsidiada pelo dinheiro do dízimo que nós pagamos. Tá. É só as lideranças, no nível que você disse, o profeta e os seus conselheiros, que são mantidos pela estrutura da igreja. Então, eles são autossuficientes. Então, eles são pessoas... Igual o nosso profeta, ele é um médico aposentado. Então, ele tem o seu próprio salário, entendeu? Entendi. Ele tem o seu próprio dinheiro. Então, lógico, todas as viagens que ele faz, tudo, a igreja que realmente paga para ele. Mas a igreja não precisaria pagar para ele, já que ele tem salário suficiente. Essa é a questão da autossuficiência. Você chega num nível que você não precisa, mas quando você precisa, a igreja ajuda todos os membros necessitados. Todos. Precisou, ela está ajudando. Que nós chamamos de fundo de jejum, que é as pessoas carentes que precisam de ajuda, nós doamos. Vocês identificam dentro da comunidade? Dentro da comunidade, isso mesmo. E aí destina... toda a necessidade que eles precisam, nós ajudamos. Tá.